Deus nos abençoa, apesar das nossas crenças infantis e da nossa ingenuidade. Vou repetir. Deus é tão bondoso, Deus é tão compassivo, que Ele nos abençoa, apesar das nossas crenças infantis e da nossa ingenuidade. É verdade que Ele não nos prometeu bens materiais, mas Ele nos abençoa, apesar das nossas crenças infantis e da nossa ingenuidade. As minhas filhas acreditavam quando eram pequenas, elas acreditavam que o ovo de chocolate que elas ganhavam na Páscoa era trazido por um coelho. E eu quero lhes apresentar o coelho. Elas acreditavam nisso. E eu poderia dizer: ah é? Ok. Então fique esperando o coelho trazer. Mas era assim que eu agia? Não. Elas acreditavam que era um coelho. Mas mesmo assim, eu ia ao mercado, comprava ovinho de Páscoa e dava para elas. Apesar das crenças bobas e infantis, o papai bondoso ia lá e comprava o chocolatinho e o ovinho para elas, quando a Monique não dava. Se bem que a Monique sempre deu, né? Mas além da Monique, eu comprava mais alguns. E eu levava então os ovinhos para elas, apesar das crenças infantis e bobas delas. Eu era bondoso o suficiente para ainda assim levar os ovinhos para elas. É interessante notar isso no nosso Deus. Nós não temos, irmãos, nós não temos que ter uma fé perfeita. Nós não temos que ter um conhecimento pleno das coisas. Nós não temos que ser doutores e conhecedores de toda a realidade para o Senhor nos abençoar. Não. Eu posso não saber das coisas e dizer isso ao meu Senhor: Senhor, eu não sei. Eu não sei como o Senhor administra a sua graça. Eu não sei o porquê de diversas coisas. Eu não sei qual é a razão de eu estar passando pelo que eu estou passando. Eu não conheço os seus segredos, seus decretos. Eu não conheço o significado de muitas passagens na Bíblia. Eu não sei. Mas eu peço que o Senhor atenda a minha petição. Eu peço que o Senhor estenda a mão e me socorra. Eu peço que o Senhor me traga esse alívio, me dê essa bênção, estenda a mão para mim e me ajude nas minhas necessidades, nos meus anelos, até nas bobagens que eu desejo ter. Que o Senhor olhe para mim e me socorra e venha ao meu encontro e supra as minhas necessidades. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo algo interessante em Atos 14. Vejam Atos 14. É interessante os versículos 15 a 18. Os antigos acreditavam, os romanos em especial acreditavam que o deus da colheita era Demétrio. Então se eles colhiam e tinham uma boa colheita, é porque Demétrio, deus da colheita, Dionísio, deus da colheita, tinha abençoado as colheitas. E eles então adoravam Dionísio e faziam festas a Dionísio, esperando ali receber boas colheitas, e as boas colheitas vinham. Eles se alegravam e faziam festas e oferendas a Dionísio. Os gregos acreditavam que Ceres era a divindade responsável pelo sucesso nas colheitas. Mas vejam o que diz Paulo em Atos 14. Atos 14, 15 a 18. Diz assim: Paulo e Barnabé falando aos cidadãos da cidade de Listra, que eram supersticiosos, que atribuíam o sucesso nas colheitas a esses deuses todos. Ele diz assim em Atos 14, 15: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria.
Eles entendiam que quem dava a chuva e a colheita eram esses deuses falsos. Mas vejam, Deus parava de abençoá-los? Não. O texto diz que apesar disso tudo, dessas superstições, dessas bobagens todas, era o próprio Deus quem fazia chover, quem dava as estações frutíferas, quem enchia o coração deles de fartura e de alegria. Deus abençoava, ainda que eles nutrissem tanta ignorância e tanta superstição em seus corações.